bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje estou aqui com Renata Albertin, diretora da startup Mete a Colher. Renata, seja bem-vinda. Obrigada, Vitor. É um prazer estar compartilhando aí alguns conhecimentos sobre um tema muito delicado, mas que mais do que importante, todo mundo ter consciência sobre isso. É verdade, Renata. Hoje a gente vai falar sobre um tema, como você bem resumiu, complicado, delicado, mas infelizmente ainda é um grande problema no Brasil. Nossa sociedade ainda sofre muito e durante a pandemia a gente viu muito crescer, os números crescerem, as notificações caírem. Mas antes da gente entrar no tema sobre violência contra a mulher, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é a Mete a Colher e o que é a Tina, né, que é um aplicativo também de vocês. Então eu queria que você contasse um resuminho do que é a startup e como que a Renata chegou também até aqui, né? Sim. Como que surgiram essas ideias da startup e um pouquinho da sua história. Vamos lá, eu gosto dessa história também. A gente nasce lá em 2016, num evento de startup, ou seja, somos bem startupeiras, que a gente nasceu dentro dessa dinâmica, né, de pensar uma solução, construir algo de tecnologia para resolver esse problema. E a gente vem já com essa questão, né, de tentar contribuir com mulheres que sofrem violência doméstica, né, mulheres que estão em situação de vítima. E quando a gente nasce, a gente faz um movimento muito grande nas redes sociais, divulga, todo mundo gosta, muitas mulheres chegam para a gente para pedir ajuda, e a gente percebe que a gente pode criar algo a mais, a gente pode ir além. E foi quando a gente pensou, na época, até criar um aplicativo onde a gente iria conectar mulheres que sofriam violência com mulheres que estavam dispostas, né, a ajudar de forma voluntária. A gente chegou a fazer esse aplicativo, lançou, né? Infelizmente, hoje o app ele não está mais disponível nas lojas para baixar, mas enquanto ele existiu ali, ele de fato teve ele foi muito importante mesmo para as mulheres, né? Porque a gente via que a gente ajudava ali, né? Para ter uma noção de números, 14 mil mulheres brasileiras, né, usaram a plataforma, 4 mil chegaram a pedir ajuda, né? Então a gente de fato criou ali uma rede de apoio. No entanto, como toda startup, a gente vai evoluindo, vai buscando novas soluções, vai se aprofundando mais no problema, né? E aí, em 2017, a gente começou assim, não só a gente, mas como o Brasil todo, teve acesso a uma pesquisa do Instituto Maria da Penha, junto com a Universidade Federal do Ceará e outras universidades internacionais, no qual trazia algumas questões que a gente já sabia, mas não conseguia comprovar, porque não tinha pesquisa. Que é o quê? A mulher que sofre violência doméstica e trabalha. E como isso implica, o que é que prejudica, o que é que acontece. E aí essa pesquisa ela mostra que mulheres que sofrem violência doméstica e trabalham faltam em média 18 dias de trabalho ao ano, porque geralmente essas mulheres elas ou vão precisar ir na delegacia, vão precisar ir para o hospital, vão ficar com vergonha, porque às vezes elas estão machucadas, porque às vezes elas estão no processo mesmo também de depressão e ansiedade, né, que são características da própria violência. E isso gera uma perda de massa salarial de R$ 1 bilhão. As mulheres têm chance de ser demitidas com mais de um ano de empresa, elas recebem salários menores, principalmente se os salários delas estão associados aí a uma comissão, né, porque vai depender dela de se desenvolver bem, né, desempenhar bem para conseguir, enfim, né, ter um salário melhor. Então, a gente percebendo esse movimento, a gente foi pensando numa solução para tentar dar conta disso que estava acontecendo, né, do que a pesquisa estava trazendo para a gente. E aí a gente passa o ano de 2018 e um pedaço de 2019 se aprofundando muito em pesquisa, né, porque quem assim trabalha com startup, quem na verdade qualquer pessoa que esteja aí a fim de criar uma solução, seja uma solução para resolver um problema social ou para resolver um problema específico de um grupo, é muito importante a gente olhar para o problema e a gente fazer mais pesquisa sobre esse problema, né? Então, a gente fez pesquisa, a gente conversou com várias mulheres que a gente já tinha contato, né, para entender elas, se elas trabalhavam, como era essa questão dela trabalhar e como é que ela lidava com essa questão sofrendo violência. A gente entrevistou pessoas de RH, gerentes de RH, empresas, né? Chegamos a conversar com algumas empresas, fizemos várias pesquisas importantes para a gente conseguir pensar melhor essa solução.
E aí, no final de 2019, a gente lança a Tina, que é uma plataforma voltada para o mercado corporativo, né, para esse mundo corporativo, onde a gente se disponibiliza a atender, acolher e orientar funcionárias de grandes empresas, né, que estão enfrentando essa situação de violência. Porque, que nem você falou no começo, assim, é uma questão que é um problema social muito grande no país, assim, no Brasil e no mundo. Né? Então, assim, a gente, infelizmente, o Brasil ele lidera aí alguns rankings de violência e de feminicídio, né, no mundo. Então, assim, essas mulheres, elas não estão fora do ambiente de trabalho, essas mulheres, elas também trabalham, né? Então, como a gente lida com isso? E por que é importante essa pauta, né? Porque a gente também está falando muito sobre equidade de gênero, né? As mulheres terem também seus espaços no mercado de trabalho, terem seus salários iguais, né, dos seus colegas de trabalho que são homens, que infelizmente a gente ainda encontra esse gap, né, salarial. E quando a gente está falando de contribuir para que essa mulher consiga, né, ter alcançar, né, espaços maiores, né, ou mais acima, a gente tem que considerar que algumas mulheres a violência ela vai estar perpassando e a violência ela vai ser uma barreira para ela conseguir, né? Porque que nem a pesquisa mostrou, as mulheres faltam, as mulheres não rendem tanto, né? Então tudo isso é importante que algumas empresas queiram se disponibilizar para ajudar suas funcionárias, para que elas no futuro, né, consigam se desenvolver, sair daquela situação de violência e consigam se desenvolver e consequentemente sua família vai se desenvolver, né, seus filhos e tal. Então é esse trabalho aí que a gente vem fazendo há quase 6 anos. Fantástico. Não, e lembrando também, acho que dois pontos importantes. Primeiro, que a Lei Maria da Penha completou esse ano 15 anos, então ainda falta muito, mas foi um avanço, né? E é delicado porque a gente está falando de um cenário onde a gente vai falar muito sobre isso, mas a vítima, né? Ela não tem nenhuma culpa disso. Então, eu acho que isso vale a gente sempre ressaltar, porque a gente sabe que tem essa questão da vítima se sentir culpada, né? Mas ela não tem culpa e é só ela que sai perdendo. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente sobre o mercado de trabalho, como que isso impacta, mas eu queria já começar falando um pouquinho sobre esse reflexo em quem sofre isso. Antes da gente seguir para o mercado de trabalho, eu quero falar um pouquinho sobre a pandemia. A gente ainda está nesse cenário como um todo. Claro que algumas capitais, algumas cidades já evoluíram, outras não, mas a pandemia ela mudou uma forma de acolher essas mulheres que sofrem a violência doméstica. Muitas, devido ao distanciamento social, elas já não têm mais a privacidade, a segurança para fazer uma denúncia. Então, a gente viu várias campanhas tentando arranjar soluções criativas para né, ter essa denúncia. A gente teve casos emblemáticos de pessoas ligando para a polícia para pedir um açaí, né, entre aspas, que na verdade não era o açaí. Para quem não acompanhou isso, acho que vale a gente contar. Ela estava fazendo uma denúncia, mas ela não podia falar que ela estava falando com a polícia, né? Então, como que esse cenário de pandemia ele mudou esse acolhimento às mulheres que sofrem a violência doméstica? Assim, de uma forma geral, eu acho que nessa questão da pandemia que o mundo todo viveu, né, a gente viu que foram a tecnologia de uma forma geral, né, a internet que conseguiu fazer com que a vida, pelo menos as dinâmicas de trabalho, elas ali tentassem se manter, né. É importante a gente pensar a dinâmica da pandemia do coronavírus, e eu vou chamar também violência doméstica de pandemia, porque as pesquisas, né, os teóricos e estudiosos consideram violência doméstica um problema de saúde pública também, então a gente fala da violência doméstica como também uma questão de pandemia, né, que está no mundo inteiro. Então, o coronavírus fez a gente o quê? Ficar em casa, porque a casa é o nosso lugar seguro, é o nosso ambiente que a gente se protege e a gente diminui ali as possibilidades de ser infectada pelo vírus. Na pandemia da violência doméstica, a casa, infelizmente para algumas mulheres, é o ambiente do risco, é o ambiente onde elas estão ali passíveis a sofrer uma situação de violência. É,
coerentemente, né, a gente teve a questão do lockdown, a gente teve de fato que todo mundo, né, se isolar mais, ficar em casa, porque o vírus, o coronavírus, ele pedia, assim, né, ele meio que demandava isso das pessoas. Então, a gente foi percebendo, né, em algumas matérias de jornais já vinham trazendo que na China, com isolamento social, aumentou os números de violência. Em Paris, na França, com isolamento social, aumentou o número de violência. Na Inglaterra, aumentou o número de violência. E quando chegou no Brasil, essa questão ela não seria diferente. Né? A gente teve também um aumento muito grande, por quê? Primeiro, que o fato da mulher ficar em casa, né, passar mais tempo com seu agressor, dá mais chances dela sofrer, né, situações de violência, né? Sejam elas a violência física, a psicológica, né, a moral, enfim, sofrer qualquer tipo de violência, né? A gente tem mais chance porque eles estão mais tempo juntos, né? Porque, por exemplo, antes de as pessoas não tinham home office, saíam para trabalhar, então acaba que ela também às vezes saía para trabalhar, ele saía para trabalhar, se passavam ali 8 horas do dia, né, distante um do outro, então acaba que a pessoa sair de casa, né, dá chance dela sofrer menos a violência. E aí soma o medo de pegar o vírus, o estresse, o desconhecido, o medo de perder o emprego, a questão econômica, as crianças que também não estão indo mais para a escola, está todo mundo em casa. Então, o ambiente do lar também virou um ambiente mais estressante, mais pesado, que faz com que também a gente tenha essa possibilidade de aumento de violência. Né? São questões que justificam a violência? Claro que não, mas são fatores que aconteceram e que isso deu chance, né, de aumentar essa violência que essa mulher sofre. Com isso, a gente percebeu em alguns estados que houve um aumento de um Disque 190, por exemplo. A gente percebeu também que houve um aumento do Ligue 180, que é o canal exclusivo, né, assim, para situações de violência doméstica. No entanto, alguns estados mostram a diminuição da denúncia em si na delegacia. Por quê? Porque a mulher não consegue mais sair de casa. Ela não, ela não pode esperar, por exemplo, às vezes, a hora que o marido vai trabalhar e ela pegar e ir numa delegacia. Tipo, acabou que se perdeu muito isso. Então, foi um fenômeno bem interessante de se observar para a gente ver como também a violência ela vai se adaptando, né, aos novos cenários que a sociedade vai sendo colocada. Né? Então, assim, eu acredito muito que, assim, não porque eu trabalho com tecnologia, que eu acho que a tecnologia é salvadora de jeito nenhum, mas aquelas mulheres que têm acesso à internet, né, que têm acesso a um celular, um WhatsApp e tal, elas conseguiram ali, de alguma forma, pedir ajuda ou então encontrar caminhos diferentes de solicitar ajuda, que era pedir um açaí, que era pedir uma pizza. Eu já vivi situações de ligar para pedir uma pizza, né? Às vezes os filhos, né, também fazer muito esse papel de fazer essa denúncia. Então, as mulheres também vão encontrando dinâmicas para conseguir sair daquela situação, sabe? No entanto, do lado da gente, né, que faz alguns atendimentos, um movimento que foi muito interessante que a gente percebeu foi que a gente recebeu muitos pedidos de ajuda de amigas que queriam ajudar aquela amiga que estava sofrendo violência. A irmã que queria ajudar a irmã que estava sofrendo violência. Sabe? Então, assim, era alguém que estava ali se movimentando, tentando ajudar aquela outra. Então, obviamente, hoje já, até porque a rede de proteção de enfrentamento à violência, né, que são hospitais, delegacias, centros de referências, eles já passaram a ser, desde o ano passado, passaram a ser atividades essenciais, então isso não está fechado mais. E também a gente atualmente já está com a liberdade maior de sair de casa e tal. Então, acaba que as coisas estão, nesse quesito, voltam um pouco à dinâmica anterior. Mas a tecnologia ali, seja números de WhatsApp, seja canais nas redes sociais, elas contribuíram muito para ajudar algumas mulheres, sim. Renata, eu quero retomar uma coisa que você falou logo no início dessa sua fala. Que você falou que a violência não é só física, né? A gente tem diferentes modos de violência. Dentro de um relacionamento abusivo, a gente tem ali a violência, claro, sexual, física, mas a gente tem a psicológica, a moral, a patrimonial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essas diferenças, o que, que a gente tem hoje e o que claro, uma coisa que você falou aqui, a irmã que queria ajudar, a amiga que queria ajudar. Então, assim, o que a gente olha e observa e fala assim, não, isso aqui é uma violência. Perfeito.
A própria Lei Maria da Penha, quando ela chega para as mulheres, né, em 2006, ela define isso muito bem, assim, ela inclui 5 tipos de violência, né, que é a violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial, a violência moral e a violência sexual. Temos outras violências, né, que vai entrando dentro dessas 5, que são as violências também que acontecem nas redes sociais, mas geralmente é a reprodução de uma dessas violências que eu estou falando aqui para as redes sociais. É óbvio que a gente tem aquela consciência de que a violência física é violência, porque é uma violência que deixa marca, né? Que corta, que bate, que deixa roxo, que sangra, né? Então, essa aí a gente não tem muitas dúvidas. Mas uma das mais capciosas que eu acho é a violência psicológica, porque ela vai atingir o seu emocional, né? E qualquer pessoa, independente de homem, mulher, criança, quando sofre violência, um tipo de violência psicológica, que mexe ali com o seu emocional, você fica tipo, nossa, é isso mesmo, eu estou entendendo certo, sabe? Você passa a duvidar de você não sabe se é aquilo mesmo, né? Porque imagina, você é casado com uma pessoa, namora há anos, e você está se dando conta que o seu parceiro está sendo uma pessoa agressiva, abusiva com você. Então, nem sempre é uma coisa muito fácil. E geralmente essa violência psicológica é o xingamento, é botar para baixo, é reclamar, falar, por exemplo, coisas até bem machistas, assim, tipo, ah, você não sabe cozinhar, você é uma péssima dona de casa, você não sabe se vestir, sabe? Essas coisas, assim, de colocar essa pessoa para baixo. E quando a mulher, a pessoa, né, quando ela fica ali para baixo, ela fica também sem muitas forças para barrar aquilo, para enfrentar aquilo ali, né? Para dar até, às vezes, assim, não absorver aquela informação. Então, a violência psicológica ela é muito comum e eu venho percebendo que as mulheres estão atentas agora mais à violência psicológica. Porque a gente percebe também um movimento da própria mídia, né, podcasts, falando sobre violência, e quanto mais a gente fala, mais a gente vai dando essas informações que são importantes para todo mundo começar a identificar ou saber se está passando por aquilo ou não. Temos a violência moral, né, que está associada ali à moral de aquela pessoa, que é acusar a pessoa de traição. Ah, porque você me traiu com fulaninho, você fez isso, fez aquilo, e quando não é verdade. Expor alguma questão íntima daquela mulher, né, na vizinhança, para a família, nas redes sociais, né, dizer que ela cometeu uma ação que é considerada ilegal. Enfim, né, criar mentiras, injúria, difamação. Falar mentiras daquela pessoa é considerado violência moral. Temos a violência patrimonial, econômica, que está muito associada aos bens, né, que é quando o parceiro ele destrói completa ou parcialmente alguns os bens dessa mulher, seja uma identidade, seja uma carteira de trabalho, às vezes até para impedir que ela consiga um trabalho, seja ele quebrar o celular dela porque ficou com muita raiva, seja ele quebrar a TV porque ela, sei lá, adora uma série, adora assistir tal novela, adora tal programa, ele vai lá e quebra a TV dela para justamente, sabe, com uma forma de punição. Ou às vezes ele ficar com o cartão de crédito dela, exigir que ela passe o salário dele o salário dela para ele cuidar, administrar. Então, isso são formas de violência patrimonial. E temos a violência sexual, que a gente fala pouco, na verdade, porque a gente tem poucas noções de que a violência sexual pode acontecer entre casais, né? Porque, enfim, né, a gente fala pouco sobre sexo, as mulheres falam muito pouco sobre sexo também, e a violência sexual é isso, quando o parceiro meio que exige que ela, né, tenha relações com ele, ou então quando ele obriga ela a assistir pornografia ou coisas que ela não está a fim de assistir, quando exige que ela participe de sexo com mais pessoas. Não estou querendo entrar aqui em questões de moralismo, de dizer se ela deve participar ou não, mas em qualquer relação, em qualquer ato sexual, todas as partes têm que estar a fim de fazer aquilo ali. Caso a mulher não esteja a fim e isso seja uma imposição, acaba que se torna violência. E para além disso, é o parceiro, tipo, não querer usar a camisinha, por exemplo, proibir que ela tome pílula do dia seguinte, proibir que ela tome anticoncepcional, proibir que ela use um DIU. Enfim, essas questões contraceptivas também entram nessa perspectiva da violência. E tudo isso, a Lei Maria da Penha diz que está passível de fazer denúncia. É legal que você entrou no tema. Eu tinha até uma pergunta reservada aqui, mas acho que você já me respondeu, que é a questão se existe a violência sexual dentro de um relacionamento. Eu acho que você exemplificou aqui de uma forma fantástica,
para a gente entender que, sim, existe. Uhum, infelizmente. O que você falou é a respeito do mercado de trabalho. Então eu quero saindo um pouquinho de dentro da casa, indo para o mercado de trabalho agora, que eu acho que tem bastante coisa também a se falar. Infelizmente, a violência contra a mulher, ela não acontece só nesse ambiente doméstico, como a gente já adiantou aqui, mas também no ambiente corporativo. Aqui em São Paulo, né, a gente teve um caso recente da deputada estadual Isa Penha, Isso. na Assembleia Legislativa de São Paulo, que, enfim, é um caso que ainda está se discutindo muito, mas é muito visível porque tem diversas câmeras ali, mas mostra um pouquinho sobre esse cenário da violência sexual. Eu queria entender quais são as dificuldades que as mulheres ainda geralmente encontram para denunciar um abuso, e não necessariamente só um abuso sexual, que é o que a gente viu ali naquele caso, mas a gente conhece, acho que todo mundo conhece um caso. E como que a Tina pode ajudar nesse processo? Como que vocês estão trabalhando para, dentro daqueles itens que a gente falou, né, da violência, seja ela sexual, física, psicológica, moral. No caso e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que dentro do ambiente corporativo a gente não tem a violência patrimonial, né? Às vezes pode até acontecer. Às vezes, assim, isso ser tipo, se você fizer isso, eu lhe dou mais dinheiro, então se você não fizer isso, eu vou cortar algum benefício, sabe? Pode vir nisso daí, mas recorrentemente é muito mais dentro de um âmbito moral e de um âmbito sexual mesmo. Então eu queria que você contasse um pouquinho como que vocês estão fazendo isso, aonde que a Tina entra nesse cenário, contar um pouquinho desse processo e como que a Tina pode ajudar as mulheres que têm sofrido algum tipo de violência. Perfeito, Vitor. A Tina, a gente, quando faz o nosso trabalho, a gente tem essa visão tanto de ajudar essas funcionárias que sofrem uma situação de violência doméstica, né? Mas também a gente tem esse olhar para essa questão do assédio sexual e moral no ambiente de trabalho. Né, o assédio sexual e moral, dentro desse âmbito, né, corporativo, infelizmente, ele é muito recorrente, né? Agora, ultimamente, a gente está vendo mais, né, várias empresas ali tentando reverter essa situação, até porque a gente tem leis, né, que são bem específicas, que a lei do assédio sexual é bem específica ali para o ambiente de trabalho, né, até porque se tem muito essa ideia de que às vezes é um superior que está, né, assediando moral ou sexualmente uma funcionária, e dentro dessa lógica pode ser, minha gente, tentativas, pode ser aquela paquera, aquele zap que se manda e que não tem nada a ver com trabalho, até às vezes porque é fora do horário de trabalho, sabe, um zap tipo tentando alguma aproximação mais de paquera, enfim, né? Algo que a pessoa não está ali para aquilo, e pode ser algo moral também, que sabe, tratar a pessoa mal, gritar com a pessoa, né? Então, assim, geralmente, grandes empresas, elas contam com canais de compliance, canais de ética, canais de denúncia, enfim, são vários nomes aí que podem se dar para esses canais. E esses tipos de canais, eles têm essa função, assim, de quando um funcionário denuncia, né, uma situação de assédio moral ou sexual, eles têm essa função de fazer essa investigação e tentar resolver a situação, confirmar se aquilo ali procede ou não e ver se, enfim, faz algum treinamento, se demite a pessoa, enfim, né? Como o caso ele vai ser lidado, aí meio que cada empresa também ela vai delimitando isso. Para a Tina, a gente faz um trabalho muito mais de olhar essa mulher e quais as necessidades dela, né? E isso a gente, assim, realmente olha ela, assim, como pessoa mesmo, onde foi que isso doeu em você, como isso lhe atingiu, como é que a gente pode aqui, de uma forma mais emocional, mesmo psicológica, tentar contribuir com você, né, para até superar, porque isso vai deixando marcas, né, em algumas mulheres e acaba que elas passam a não confiar, às vezes, nos seus líderes, né, isso atrapalha ela no seu trabalho, no seu dia a dia. Às vezes, muitas mulheres pedem demissão e às vezes vão para outros empregos que às vezes nem se adapta tanto, né? E às vezes essas mulheres estão há anos nesse trabalho e aí sai, enfim, né? São várias questões ali que estão
envolvidas. Então, quando a gente faz esse trabalho, a gente faz muito esse trabalho de entender o que é que essa mulher quer. Agora, obviamente, como a gente faz esse trabalho com a empresa também, a gente sempre tenta alinhar com a empresa e dizer, ó, se chegar um caso de violência, quais os caminhos internos de vocês que a gente pode demandar? Tipo, é o canal de compliance, então a gente pode incentivar essa mulher a procurar esse canal de compliance, né? A gente pode, obviamente, ali, né, tentar dar conta da questão mais emocional dela. Então, a gente vai costurando um pouco isso junto com a empresa, porque cada empresa tem uma dinâmica diferente de lidar com essa situação. O que a gente quer, na verdade, é que nem essa funcionária sofra mais violência, nem outras sofram, e que consiga se identificar se tem de fato alguém que está, né, ali de alguma forma contribuindo para um ambiente não saudável, né, um ambiente de trabalho não saudável. Então, a gente tem essa dinâmica com as empresas que a gente trabalha, e, para além disso, a gente também gosta muito de fazer palestras, né, palestras internas. É sempre que as empresas parceiras da gente, a gente precisa fazer para falar sobre tal tema, tal coisa, consegue. Geralmente a gente não tem muitos problemas, a gente sempre marca, porque a gente acredita que falar sobre, né, trazer a explicação, tirar as dúvidas, né, informar as pessoas o que é o certo, o que é o errado, o que é o considerado correto, o que está ilegal, o que a gente não vai aceitar, é fundamental, né? Porque fica todo mundo sabendo quais são os seus direitos, fica todo mundo sabendo quais são os seus limites, fica todo mundo sabendo quais são os seus deveres também dentro daquele ambiente de trabalho, para tornar um ambiente de trabalho saudável para todo mundo, né? Então a gente faz muito esse trabalho tanto nesse viés da comunicação como também do atendimento. Você falou um ponto importante a respeito de liderança, né, de chefia e tudo mais, mas a mulher, ela nem sempre ela sofre essa violência de um agressor que é seu chefe, né? Então, eu acho que esse é um ponto válido a se dizer. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, total. De fato, assim, a lei do assédio sexual, ela está muito, como eu falei, né, ela está muito associada ao ambiente de trabalho e é muito associada a essa questão hierárquica, né, dos cargos. No entanto, a gente sabe que colegas de trabalho do mesmo nível, ou às vezes em níveis inferiores, também cometem, né, têm conduções, né, abusivas, tanto no contexto sexual quanto no contexto moral. Existem outras leis que conseguem abraçar, né, essa questão quando não é um superior, né, que é a lei da importunação sexual, que é uma lei bem recente, se eu não me engano é de 2017 ou é de 2018, não estou lembrada exatamente agora, que Confesso consegue que eu dar também estou conta. meio perdido no tempo. Mas assim, é uma lei super nova, não é uma lei assim com mais tempo, não, é uma lei bem recente. E para além da questão, né, assim, dela ter o direito dela garantido, sempre as empresas é sempre importante tentar informar para os departamentos responsáveis. Se tiver o canal de compliance, liga para o canal de compliance. Se tiver, se não tiver, mas tiver um departamento de RH, conversa com o pessoal do RH. O que acontece é que muitas mulheres ficam com medo de fazer essa denúncia e sofrer uma retaliação. Ter uma situação que pode reverter contra ela, dela ser demitida e tal. Por quê? Porque temos várias situações nesse quesito. Isso de fato acontece, a gente já sabe de vários casos e realmente as mulheres ficam com medo e acaba que elas silenciam muito, né? Mas, de toda forma, é importante a gente tentar ou encontrar alguma outra colega, né? Alguém que consiga dar o suporte, alguém que consiga apoiar para fortalecer mesmo. Mas, geralmente, né, esses canais, eles são feitos para conseguir dar conta dessa situação, né? E justamente não deixar vazar uma informação e não demitir a mulher por conta disso, porque nenhuma empresa quer ser punida, às vezes, judicialmente, porque sua funcionária sofreu violência e a empresa não conseguiu dar conta de resolver. Não, sofreu um assédio e a empresa não conseguiu dar conta de resolver. Né? Então, é importante também assim tentar confiar mesmo nesses espaços. Renato, acho que você falou um bom ponto. E eu queria explorar um pouquinho esse detalhe. Como que as mulheres que sofrem esse tipo de violência dentro do ambiente corporativo, como que vocês com a Tina, enfim, todos esse pool de ferramentas e processos que vocês têm dentro da startup, vocês fazem ela se sentir mais segura para poder realizar essa denúncia, para
orientar que ela vá para um RH, por exemplo? Vocês fazem ali um meio de campo ou vocês só atuam com a empresa? Qual que é o ato? Com certeza, a gente faz esse meio de campo, né? Até porque se tem um problema de assédio, né, sexual, moral acontecendo na empresa, a empresa ela tem que estar ciente para também buscar resolver essa questão, né? Então, a gente funciona muito, né? Que nem eu falei assim anteriormente, a gente tem muito esse olhar para a mulher para tentar, né, dar conta do que ela está vivendo, do que ela está experienciando, porque cada pessoa vai experienciar de forma diferente uma agressão, um abuso, né? Tem pessoas que vai despertar situações mais complexas, de gerar ansiedade, de muita tristeza. Tem pessoas, né, que às vezes, assim, a vida vai continuar, e apesar daquilo ali ficar incomodando um pouco, assim, né, dentro dela. Então, a gente tem na equipe psicólogas e assistentes sociais, né, apesar de Tina ser esse nome, parecer um robozinho, mas são pessoas super reais que orientam, né, que conversam com as mulheres. Então, a gente recebe muitos desses relatos e o objetivo da gente é, para além de dar conta dela, criar uma relação de confiança com ela, né, para ela saber que o que ela está falando para a gente é importante e a gente está querendo buscar, junto com ela, uma solução, né, do que ela gostaria de que se resolvesse. Porque tem mulheres que querem fazer denúncia, mas tem mulheres que não querem fazer denúncia, né? Então, a gente tenta muito atuar nesse sentido, de entender o que ela quer e ver com ela a orientação que a empresa também às vezes traz, né? Que é fazer às vezes esse registro no canal de compliance e tal, para conseguir se abrir uma investigação e investigar o que foi que aconteceu. Então, a gente tenta fazer sim esse meio de campo, né? E sempre quando a gente conversa com a mulher, não que a gente vá levar, sabe, tudo o que foi dito em nomes e endereços de tipo para a empresa. Não é isso, mas a gente passa essa informação para a empresa. Tipo, ó, empresa, a gente tem uma funcionária que sofreu isso e a gente, obviamente, a partir do momento que a mulher for permitindo a gente passar algumas informações mais pessoais dela, a gente vai repassando para a empresa, porque com o objetivo de tentar buscar essa solução comum para todo mundo, né? Então, a gente faz muito esse meio de campo, sim, da empresa com a funcionária. Renata, a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes da gente encerrar, eu quero deixar esse espaço para você deixar um recado aqui para quem está nos ouvindo, fazer um convite para conhecer a ferramenta, conhecer a startup, enfim. Tá aberto. Eu vou deixar realmente na sua mão agora. Ai, obrigada, Vitor. Mas eu acho que o que eu tenho para falar é assim muito o que eu já disse, né, de que situações de violência, né, contra as mulheres, de fato, criam barreiras e impedem que algumas mulheres, né, se desenvolvam, né, plenamente, principalmente no trabalho. E quando a gente fala de uma mulher que trabalha, a gente fala de uma mulher que tem a sua renda, né, ou seja, ela não vai depender ali de um companheiro para pagar a escola das crianças, pagar a casa, pagar contas, né? Quando a gente tem uma mulher que ela tem renda, consequentemente, os filhos, né, acabam que tenham as melhores condições de escola, de alimentação, de saúde, né? E quanto mais ela cresce dentro daquele ambiente de trabalho, mais também isso retorna para os filhos delas. Então, eu trago isso porque é importante a gente, enquanto ser humano e enquanto empresa, estarmos pensando em soluções para tentar minimizar, né, os problemas que a violência contra as mulheres traz, saber que tem soluções voltadas para isso, né, e a gente está fazendo esse trabalho já com algumas empresas, né, já há 2 anos. Tem outras plataformas também que fazem esse mesmo, um serviço parecido, ou algo nesse sentido, que é tentar acolher e orientar, né, os funcionários de uma forma geral, mas o nosso trabalho, de fato, ele tem um olhar muito específico para as mulheres. Para quem quiser saber mais, acessar o site sobreatina.com e lá vai ter algumas informações a mais sobre o trabalho que a gente faz, também vai ter nossos contatos e todo mundo, né, eu acho que todo mundo pode fazer um pouquinho para contribuir para que mulheres não venham sofrer mais violência. E esse pouquinho se disponibilizar para ser uma pessoa que vai escutar, se disponibilizar para ser uma pessoa que pode trazer orientação, ser uma pessoa que vai ser aquele canal, tipo, ser aquela pessoa de confiança com que ela pode contar, pode desabafar, ser uma pessoa que pode trazer
olha, eu fiquei sabendo que tem um centro de referência aqui na nossa cidade, que você pode ir lá buscar mais informação, tem a delegacia, sabe? Então, ser uma pessoa que ela venha para contribuir, né? Que ela venha para somar, para que a gente pare, né? Faça com que essa mulher pare de sofrer uma violência, seja ela dentro do ambiente doméstico, seja ela dentro de um ambiente corporativo. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente vai mudando aí, aos pouquinhos também, essa realidade. E, por fim, foi um prazer estar aqui conversando. Eu gosto muito de falar, se deixar falando mais. Mas foi um prazerzão estar aqui conversando com você, Vitor. Que isso, o prazer foi nosso, meu, do ouvinte, de todo mundo do Inova Social. E, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando o ouvinte que todos os nossos links que a gente falou aqui, que a Renata acabou de comentar, estão na descrição desse podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!